Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia. Muito obrigado pela sua companhia. E eu tenho já um recado importante para você que clicou aí, especialmente se você já está inscrito aqui no canal e já está acompanhando as palavras diariamente. Hoje eu quero te pedir um favor, mas presta atenção que é um favor diferenciado hoje. Eu sempre peço para você compartilhar, dar joinha, mas hoje o favor é diferente. Compartilhe essa palavra somente, repito, somente com pessoas que frequentam igrejas ou que já conhecem a palavra, tá? Às vezes não frequenta a igreja, mas você já sabe que é alguém para quem já foi pregado o evangelho. A palavra que eu estou trazendo hoje não é uma palavra de cunho evangelística para alguém que está em busca de conhecer a Jesus e tal. É uma palavra de alerta para aqueles especialmente que frequentam igrejas, seja ela qual for, tá? Essa palavra de hoje é uma palavra de alerta, porque tem algo acontecendo em muitas igrejas que tem prejudicado pessoas que não conhecem a palavra. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Nesse trecho e nessa carta, João parece-me estar se referindo a um grupo de pessoas muito bem definido e com intenções muito claras. Essas pessoas eram de fato inimigas do Evangelho de Jesus Cristo e estavam pervertendo o ensino cristão, o testemunho dos apóstolos e o testemunho da palavra de Deus. Sabe por quê? Esse grupo de pessoas, a qual João não dá nome aqui nessa palavra, mas fica subentendido, fica evidente que é um grupo de pessoas daquelas que não admitiam que Deus havia se tornado humano, vindo à Terra e existido na pessoa de Jesus. Esse grupo não admitia que Deus havia tomado forma humana, se encarnado de fato. É um grupo que não concebia a ideia de um único Deus. Na mente desse grupo de pessoas, havia dois deuses. Um Deus que construiu o mundo, mas esse era um Deus do mal. Era um Deus da carne, da coisa material. E havia outro Deus supremo, o Deus das coisas espirituais. O Deus que governava tudo o que é invisível, tudo o que é espiritual. Esse grupo não cria no perfeito sacrifício de Jesus na cruz. Era um grupo que dizia, não, isso é impossível, um Deus tomar carne, vestir um corpo humano que tem o mal, que é cheio de maldade. Não, isso não pode acontecer. Então esse grupo, eles se disfarçavam e começavam a perverter a palavra de Deus, a pregação do evangelho no meio da igreja. Era um grupo que espalhava muitas heresias. Agora, isso foi na época de João, quando ele escreveu essa carta, lá no primeiro século. E hoje? Qual é o perigo de hoje? Muitos religiosos hoje, quando pensam nesse texto, eles pensam sempre no ato de identificar espíritos, fazendo uma separação das ações de Deus ou do diabo numa manifestação. Sabe quando uma pessoa manifesta algo diferente na igreja? E daí a pessoa às vezes cai e eles querem saber se é o Espírito Santo que derrubou ou se é um espírito maligno que está possuindo a pessoa. Tem gente que olha para esse texto pensando meramente nisso.
E isso é um problema, sabe por quê? Esse ensino de João vai muito além de, entre aspas, provar os espíritos invisíveis. Esse provar o espírito aqui tem um sentido muito mais amplo. Seria como se ele dissesse: analisem a mensagem de alguém que diz falar em nome de Deus. Essa palavra que ele usou aqui, provai, no grego essa palavra chama dokimazo. E qual é o sentido da palavra grega dokimazo? Ela tem um sentido de testar, examinar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não. É interessante que a gente às vezes faz uma coisa que nem percebe. Quando a gente vai a um supermercado e aí de repente a gente vê lá, por exemplo, um pote de requeijão, que você sabe que o preço normal daquele pote é em torno de R$7, R$8, aí você vê numa promoção por R$4, quase a metade do preço. O que é que a gente faz? A gente pega e já vai correndo ver a data de validade para ver se aquilo não está vencido, porque a gente olha, está muito barato, alguma coisa está de errado, ou está vencido ou está vencendo. Então a gente tem esse cuidado, não é? Porque a gente não quer levar nada estragado para casa, a gente não quer levar gato por lebre. Quando você vê, por exemplo, tá passando na frente de uma loja de roupas, você vê lá uma peça de roupa que você sabe que o preço dela tá em média de R$100, tem lojas que vendem a 120, aí você passa e vê aquela peça que custa mais de R$100, você vê aquela peça por R$30. E você vai direto lá na etiqueta para ver se é verdadeira. Você fala, poxa, essa peça aqui deve ser falsificada. Não é possível que seja o original, não é? A gente tem esse cuidado para não ser enganado na compra de um pote de margarina, de requeijão, num pacote de bolachas e numa peça de roupa. E a gente às vezes descuida de algo que é infinitamente muito mais importante, que é não ser enganado na nossa integridade e na nossa espiritualidade. Muitas vezes a gente vai para um lugar, se senta e ouve tudo que alguém está falando e acredita naquilo que está falando sem nem provar, sem nem comparar para ver se o que a pessoa está dizendo é verdade. Às vezes a gente comete esse pecado, essa falha. É porque às vezes a gente está com tanta vontade de ouvir Deus falar com a gente está tão carente de uma palavra de Deus, a gente está tanto querendo ouvir alguma coisa do céu, que a gente se desarma, a gente baixa a guarda e a gente ouve e a gente dá crédito. Mas nessa ação, muitas pessoas andam se frustrando, se decepcionando com Deus. O que tem de gente afastada de Deus por conta de que deu crédito a outras pessoas que diziam que falavam em nome de Deus, mas não falavam coisa nenhuma. Eu às vezes entro aqui em alguns vídeos no YouTube, eu fico vendo pessoas que estão vivendo vida dupla, sabe? Pessoas que têm amantes, pessoas que bebem, enchem a cara, pessoas que às vezes vão para motéis e estão ali pregando a palavra de Deus. Estão ali às vezes em congressos lotados de pessoas que olham lá para o altar e pensam que aquela pessoa é de Deus. Então nós não podemos ficar dando crédito a todo e qualquer espírito, porque há muitos falsos profetas pelo mundo. Nos dias de hoje tem muita gente brincando com o nome de Deus e enriquecendo o seu bolso com isso, porque as pessoas, na ânsia de ouvir uma palavra de Deus, às vezes dá até a carteira. Provar os espíritos. Nós precisamos fazer isso hoje para evitar frustrações, decepções com Deus. E nós também precisamos nos lembrar que, embora nós precisemos pensar nas coisas do alto, como disse Paulo, a nossa vida acontece aqui na terra. Então a gente precisa ficar mais atento ao que está acontecendo à nossa volta, senão a gente fica acreditando em qualquer mensagem e depois vai passar vergonha, vai passar raiva. E sabe qual é a melhor forma da gente provar esses espíritos, provar para saber se aquilo é de Deus ou não? Como é que a gente faz para saber se uma nota é falsa ou não? A gente pega uma nota verdadeira para comparar com ela, não é? Então a gente precisa conhecer o Deus verdadeiro, a gente precisa ter intimidade com Deus para saber quando alguma coisa não é dele. A gente precisa estar atento. A melhor forma de provar os espíritos é ter intimidade com Deus, ter cautela e ouvir o conselho de Jesus, porque ele disse, pelos frutos os conhecereis. Antes da gente ir abaixando a cabeça para qualquer profeta que está no altar, vamos procurar saber como anda a vida dessa pessoa, se essa pessoa está debaixo de autoridade, se essa pessoa é uma pessoa que tem atos que realmente fazem com que seja comprovado aquilo que ela está dizendo lá, porque papo até galinha tem.
Ou então, faça como eu já disse no começo. Antes de acreditar nessa pessoa, examine bem. Compare se o que ela está dizendo está na Bíblia ou não. E peça também a ajuda de Deus. E para isso nós vamos orar agora, para que Deus lance luz sobre muitas pessoas que nós andamos ouvindo e às vezes até acompanhando para saber se essas pessoas são ou não de Deus. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, nós não queremos ser enganados, ludibriados, decepcionados com pessoas. Nós não queremos viver uma vida de frustração, de desilusão, acreditando em falsos profetas e falsas profetisas. Nós não queremos dar ouvidos e não queremos gastar tempo com pessoas que não vêm de ti, meu Deus, com mensagens que não são do teu coração. Por isso, ajuda-nos, ó Pai. Lance luz sobre todos aqueles que nós temos ouvido e que nós vamos ouvir, e que nós possamos enxergar com clareza, que nós possamos ter discernimento, para que nós não venhamos gastar tempo, para que nós não venhamos oferecer a nossa boa fé, a nossa credibilidade a pessoas que não falam numa mensagem que vem do céu, mas são pessoas enganadoras, pessoas tentando tirar de nós o pouco que nos resta. Senhor, eu te peço, ilumina a mente e o coração de cada pessoa que me ouve, e que elas possam ser dotadas de capacidade de analisar, de provar, de experimentar, de ter cautela e então entregar a sua credibilidade. Que elas não saiam por aí acreditando em tudo que ouvem, que elas não saiam por aí dando ouvidos a qualquer pessoa que diz falar em nome de Deus, mas que elas possam ouvir a verdadeira mensagem que vem do trono de Deus. Uma mensagem que talvez é pura e simples, sem nada espetacular, mas é cheia da presença de Deus. É uma mensagem extraída da Bíblia, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez, por favor, deixa eu te lembrar, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você sabe que estão indo nas igrejas ou que frequentaram igrejas. Essa é uma mensagem para as pessoas que conhecem a palavra e que precisam se lembrar disso. Que Deus te abençoe. Deixa um comentário aqui, por favor. Deixa um comentário sobre o que é que você achou dessa palavra e dá o seu like no vídeo. Um abraço. Fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.